Daí pessoal, eu sou o Vicky, pegando minha guitarra, já que o pessoal gostou. Opa, quase bati na minha luneta aqui. As lunetas estão aqui no canto aqui, o pessoal usa ela pra ver a lua de vez em quando. O pessoal gostou da minha guitarrinha, então trouxe ela de volta aqui. Bati de volta. Bom pessoal, tô aqui hoje pra falar mais um pouco com vocês, aproveitar aqui a minha guitarra, ver se o som tá um pouco melhor hoje. O som acabou ficando um pouquinho estourado no último vídeo aí, onde eu vim trazer algumas informações da Steph. Até faltou algumas informações, eu estive falando sobre o site, que tá aí pessoal. Ele tá em alfa por enquanto, tá com domínio provisório. Tem muito trabalho que eu ainda estou fazendo para adaptação dele, para que vocês possam estar tendo acesso a informações novas, a conteúdos novos, conteúdos que não podem estar tendo aqui na comunidade em si por falta de, não diria de espaço, mas de compatibilidade. Então vai ter alguns conteúdos extra lá para vocês poderem se divertir. Também tem como compartilhar os conteúdos de lá. Os melhores blogs vão estar sendo postados lá também. E vai ser algo bem bacana, pessoal. Além do mais, também que vai ter conteúdos de vídeos, que nem esse que eu estou trazendo aqui agora, vão estar disponíveis lá no site. Vai ter conteúdos que aqui na comunidade vai estar resumido, mas lá no site vai estar o conteúdo completo, que são reviews que eu vou estar fazendo sobre filmes, histórias, eventos. Também vai ter o podcast que vocês vão poder participar. Eu acho que eu falei isso no último vídeo, onde no caso, se tiver disponibilidade, vai ser por Skype, onde eu vou estar gravando tudo. Vocês vão estar participando, a gente vai estar falando sobre alguns conteúdos, alguns filmes, história, tudo. Vai ser algo bem bacana, pessoal, que eu quero trazer aqui para a comunidade, para vocês. O que eu tinha que falar hoje? Bom, tem um vídeo mais antigo que eu falei aqui, pessoal, sobre a jornada de herói. Mas há outros conteúdos que eu quero trazer para vocês, como o de hoje, que é a profundidade dentro do texto em si. Aqui tá meio bagunçado meu quarto, foi mal, pessoal. Um instante de livro tá até meio empoeirado, quero ver se você mandou uma limpada nela, muito bonito. Mas eu tava vendo uma obra ali e já estava conversando com um membro aqui na comunidade a respeito de profundidade. Ele fez um poema rápido, muito bonito até, poeminha que ele fez, mas em si o poema ele tinha uma profundidade histórica, com referência tudo, mas ele era muito pequeno, estava muito resumido. E o trabalho em si dele aquele, explicando da forma mais leiga, tinha conteúdo, mas ele não mostrava esse conteúdo. O conteúdo era muito rápido. Ele começava a fazer referência sobre um texto, até ele não publicou esse texto, ele mandou para mim privado, mas eu até não vou falar o nome dele porque ele não me deu autorização falando, mas o texto era bacana. Ele falava ali sobre alcançar um objetivo, quebrar um limite, mas era algo muito rápido, resumido. Então quando você pegava a referência que ele fazia, uma outra história grega ali, muito, não vou dizer muito conhecido, mas muito bacana, e simplesmente acabava. Então eu conversei com ele, ele adicionou mais 2 pedaços, mais 2 parágrafos, que poxa, fizeram uma grande mudança na história, acrescentaram a profundidade histórica que precisava dentro daquele enredo ali. Daí, conversando com outro membro, falando o mesmo conteúdo que eu estava falando agora, o mesmo perguntou para mim: então todo texto precisa necessariamente de profundidade? Não há como você explorar muitas coisas dentro da parte de escrita, mesmo porque esse universo de escritores é uma coisa bem diversificada. Eu utilizo muito dos meus métodos de escrever textos de forma oriental, agora que estou voltando para a forma ocidental, estou escrevendo uma comédia, mas os meus romances são muito orientais e cada escritor tem o seu estilo. Eu busco muito mais utilizar o modo de narrativa e mostrar o universo através da narrativa dos personagens. Já tem aqueles que gostam de mostrar mais o universo e menos a narração dos personagens. Eu uso ali o terceira pessoa, o narrador ali narrando, o mundo é assim. Mas não precisa necessariamente ter profundidade. Eu tô vendo uma história agora, muito bacana, pouco conhecida. Vou deixar o nome dela abaixo aqui, porque eu não vou saber agora a tradução dela em português. Mas é uma história muito bacana
cheio de mistério, mas em nenhum momento ele te fala. O mistério, eu gosto de trabalhar mistério também por causa dessa questão. Em nenhum momento ele te entrega os personagens, toda a vida dos personagens, ele vai te entregando aos poucos, e ele vai evoluindo a profundidade do texto aos poucos. Mas no caso dessa obra em específico, eu gostei que ele não mostra a profundidade dos personagens secundários, como muitas obras acabam se preocupando demais em mostrar. Não está errado, mas acaba se tornando enjoativo para o leitor, ou para quem está vendo ali, se for uma outra forma de mídia. Por exemplo, vamos falar que é um filme. Se você for contar a história de todo mundo, a origem de todo mundo, cara, você dorme depois dos 10 minutos, cara. Você não vai aguentar, é muita origem, entende? Muitas vezes você já sabe aquela origem, então não precisa. Mas no caso dessa história, você não precisa saber a origem dos personagens secundários e nem do personagem principal. Ele simplesmente está caminhando ali e aos poucos ele vai resolvendo enigmas, vai resolvendo mistérios, e você fica com aquilo em mente. Poxa, mas quem é ele? Entende? Quem é? Que mundo é esse? O que são essas criaturas que ele fala? O que é essas coisas que ele resolve? Entende? E mesmo assim você está ali indo com ele ali, você quer saber. Você quer se aprofundar naquela história, mas não é necessário, no tanto que mais pra frente vai ser explicado assim a história do personagem, toda uma origem, todo um prólogo, mas de base não precisa. Se você pegar só essa parte, mesmo sem aprofundar a história, dizendo a origem dele, só com a parte que está indo daquele espaço-tempo para frente, cara, a história é magnífica. Mas você deve tomar cuidado com a forma de escrita, que nem eu falei, nesse caso. E depende, você pode pegar ela assim ou não, que ela vai ficar boa. Agora tem algumas obras que você escreve de uma forma que o leitor, ele precisa fazer uma analogia, ele precisa de uma referência. Principalmente, tomem cuidado quando vocês forem usar referência no texto de vocês. Porque normalmente, dependendo da referência, se ela for regional, ninguém vai entender se for de outro local, claro, no texto. Por exemplo, se eu for falar uma coisa da minha região aqui, uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, lá no Japão, nunca vai entender, ou não precisa ir tão longe. Uma pessoa talvez no outro estado não vai entender essa referência. Então tome cuidado com as referências que você pode utilizar. Tem referências que são muito bacanas, até isso acontece muito em filmes, aconteceu com Deadpool, na época das piadas, acontece muito na parte da comédia, em filmes de comédia, histórias de comédia, séries de comédia, até livros de comédia. Porque o autor, ele usa um pouco daquilo que está no meio ou aquilo que está acontecendo naquele momento. Então daí amanhã, depois, quando já aconteceu outra coisa, essa coisa foi esquecida, principalmente hoje em dia, que a notícia vem, bomba, explode tudo, e depois de alguns meses você já nem lembra mais o que é aquilo, você não lembra nem o hit do verão que estava tocando no verão passado. Então, cara, se usou aquilo como referência, a pessoa só vai lembrar durante um período de tempo. Ah, então eu não posso usar referências? De que pode, mas estude uma referência que o maior número de pessoas, uma referência genérica, que o maior grupo de pessoas que vão estar acessando essa história em si, não vou dizer esse livro, que pode ser um poema, mas a maior grupo de pessoas que está acessando essa informação vai conseguir entender, entende? Por exemplo, na história mesmo que eu li, foi feita uma referência a Ícaro, que, tirando eu mostrei o texto para mais duas pessoas, e as duas pessoas não tinham percebido a referência a esse termo histórico, que é o que? Ícaro, que com suas asas tentou voar em direção ao sol, mas quando chegou lá se queimou as asas, se não me engano a história é assim, não vou lembrar agora, só porque faz muito tempo, eu sei qual história é, mas quando eu li essa história eu estava no colegial, ainda estava fazendo um trabalho de filosofia, isso já faz uns 7 ou 8 anos. Então ele se queimou, parece que ele caiu, morreu inteiro porque dessa referência. Mas apesar de ser uma filosofia grega, né, que não tem como você alcançar o sol mesmo que você cria asas, mas é uma outra história, complexa ou não, dependendo da pessoa, que foi embutida dentro de uma pequena poesia. É uma referência bacana, mas se você não tiver acesso a essa referência, por uma referência, o que acontece? O texto vai ter muita gente que vai simplesmente, que eu conheço, leitores que chega ali, dê o texto e pronto. É isso, acabou. Mas quando a pessoa está ali, que ela quer se aprofundar naquele texto, que todo escritor ele quer mostrar um sentimento através do seu texto, do seu trabalho, ele vai aprofundar ali o seu sentimento na sua obra. Então, tem o leitor que vai ler aquela obra, vai entender um significado, tem o leitor que vai ler aquela obra, vai entender outro significado, isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas principalmente se for uma coisa que todas as pessoas conseguem pegar como referência, e isso eu vou falar que o público jovem hoje em dia gosta muito de pegar referências. Daí vários filmes saindo no cinema aí, O Jogador, Deadpool, várias comédias, filmes de super-herói como Avengers,
entre outros filmes aí, também de super-heróis, não vou falar só da Marvel, mas da DC também, DC Comics, vários conteúdos, minisséries, tudo fazendo referência, porque os jovens gostam disso, eles veem referência, muitas referências eles veem e, poxa, é tão bacana que são referências que eles nem pegaram, por exemplo, tem muita referência de anos 90, em muitas coisas que eles já vão, lá, eu vi lá, porque eu vi falar daquilo de lá, entende? Então, porque aquilo de lá pode ser uma referência antiga, pode ser uma coisa antiga, mas aquilo é uma forma tão genérica que, pô, pessoas hoje em dia sabem. Com a história de Star Wars, tem muitos jovens aqui que, poxa, nasceram depois do ano 2000, que vão pro cinema assistir Star Wars. Pô, o cara senta ali e assiste, o cara sabe quem foi Darth Vader, pô. Eu sou geração 90, mas, poxa, antes disso já tinha conteúdo, entende? Então, poxa, é bacana. Então, cuidado, cara, com essa referência, cuidado com o conteúdo que você coloca, para colocar um conteúdo bacana, um conteúdo divertido. E bom, pessoal, nesse vídeo tá praticamente som de fundo aqui, mas os outros vídeos eu não vou poder estar colocando som de fundo, vai ficar meio conversa, por causa do sistema de monetização do Facebook, onde eu coloco outros conteúdos lá. Mas, bom, agradeço a atenção de vocês. E vamos lá, até a próxima.